Nós somos Victoria Brito de Sene e Júlia Peron Baroni, alunas do curso de Economia e Administração do Sistema de Produção Agroindustrial, e vamos tratar neste presente trabalho sobre a cadeia agroindustrial da batata. A batata é a terceira cultura alimentar mais importante do mundo, e diante disso, este presente trabalho visa aprofundar as informações da cadeia produtiva dessa hortaliça, fornecendo informações desde os insumos até a chegada nos consumidores finais. O objetivo, em geral, é destacar as características e a relevância mundial desse sistema agroindustrial, além de abranger informações específicas sobre a dinâmica entre os integrantes que compõem o mercado e a cadeia produtiva da batata. Para a realização do estudo, foi utilizada uma abordagem qualitativa das informações, no qual foi estudado as principais características que compõem a cadeia produtiva da batata e seus principais indicadores econômicos. Além disso, foi utilizada uma abordagem quantitativa, a qual foi elaborado um fluxograma que representasse todos os processos que compõem a cadeia agroindustrial da batata, partindo desde a produção de seus insumos, seguida da produção, transformação, comércio e, por fim, a chegada no consumidor final. O fluxograma da cadeia foi instituído pelos autores através de dados coletados da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e da ABA, Associação Brasileira da Batata. A batata é um tubérculo pertencente à família das Solanaceae, é a terceira cultura alimentar mais importante do planeta e é a primeira commodity de não-grão. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas consomem batata diariamente no mundo. Sua produção mundial anual supera 330 bilhões de toneladas em uma área de 18 milhões de hectares. No Brasil, a batata é a hortaliça mais importante, com uma produção anual de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas em uma área de cerca de 130 mil hectares. É importante citar que a batata é rica em carboidratos, sais minerais, vitamina C e pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, por isso que ela é tão importante na cadeia alimentar da população. A batata, ela teve origem nos Andes e nas ilhas chilenas. No século XVI, ela foi levada para a Europa e tornou-se base da alimentação da população europeia. No Brasil, mesmo o berço da batata está sendo bem ali no Chile, ela chegou no Brasil pela mão dos espanhóis. Os conquistadores que colonizavam a região sul encontraram condições favoráveis à sua produção, fazendo da batata a fonte de alimentação primária para os colonos até o final do século XIX. Analisando em um contexto mundial, segundo cálculos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o valor mundial da produção da batata foi de aproximadamente 63 bilhões em 2003. Em 2005, foram produzidas 300 milhões de toneladas de batata em uma área de 18 milhões de hectares. Apesar de ser um produto típico de hábitos alimentares europeus, a distribuição geográfica do plantio do tubérculo tem se alterado nas últimas décadas. Em 1961, 50% da produção mundial era concentrada na Europa, enquanto a Ásia era responsável por 9% da produção. Desde o início da década de 90, a participação asiática vem se intensificando e em 2005 já tinha o mesmo percentual que a Europa na produção mundial. O avanço do produto na Ásia contribuiu com a distribuição dos plantios no mundo. Atualmente, a Ásia produz 80% do volume dos países em desenvolvimento, sendo que só a China corresponde por 25% da produção global, destacando-se como o maior produtor mundial. Porém, mesmo com a globalização da produção do tubérculo, o comércio externo ainda é muito pequeno em comparação ao mercado doméstico dos países produtores. Das mais de 300 milhões de toneladas produzidas por ano, as exportações da batata in natura se restringiram a 9 milhões de toneladas em 2005. Os elevados custos de pós-colheita e de logística, em função da perecibilidade do produto, inviabilizam o transporte a longas distâncias. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de batatas existentes. Bom, a batata possui uma grande variedade de cores, cascas e polpas.
Além disso, seu consumo também é diversificado, podendo ser consumida frita, assada, cozida, servida quente como acompanhamento ou fria como acompanhamento de saladas. Seu tempo de duração, quando mantido em ambientes frescos, arejados e com baixa luminosidade, é de até 2 semanas. Bom, agora nós vamos citar os 5 principais tipos de batatas existentes. O primeiro tipo apresentado na figura é a batata denominada inglesa. Ela possui baixa quantidade de gordura e contém vitaminas do complexo B e C. Além disso, possui ferro, cálcio, fósforo, potássio e amino. O segundo tipo é a batata doce. Possui vitamina A, C, B, ação anti-inflamatória e antioxidante. O terceiro tipo é a batata yacon. Possui baixo valor calórico e é muito consumida no Japão. O quarto tipo é a batata baroa. Possui fósforo, vitamina A, B, C, ótima para a digestão e tem ação anti-inflamatória. O quinto tipo é a batata asterix. Possui vitamina C, minerais e fibra dietética. De acordo com a Associação Brasileira da Batata, o agronegócio da mesma envolve em torno de 5 mil produtores em 30 regiões de 7 estados brasileiros. Diante disso, é de extrema relevância analisar os processos que fazem parte da cadeia produtiva da batata, bem como a dinâmica entre os integrantes da mesma. Essa cultura gera cerca de 1,3 bilhões de dólares anuais no PIB brasileiro. A cadeia industrial da batata, representada na figura, identifica na sequência de montante jusante os respectivos segmentos que a compõem, desde a indústria de insumos agrícolas, a produção, o beneficiamento, classificação e embalagem, a indústria de processamento, a distribuição, a comercialização e os consumidores finais. O primeiro segmento da cadeia é o dos insumos, também conhecido como segmento a montante ou antes da porteira, que objetiva o fornecimento de insumos à produção. É composto pela indústria de fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas e implementos agrícolas, embalagens e batata semente. A indústria da batata semente é a maior responsável por ganhos tecnológicos obtidos na produção. Os insumos necessários à produção, tais como fertilizantes, defensivos inseticidas, máquinas e embalagens, são disponibilizados no mercado por inúmeras lojas, varejistas e distribuidoras de todo o estado. Oferecem normalmente também serviços adicionais, em forma de orientação técnica e acompanhamento da lavoura durante seu ciclo vegetativo. A indústria da batata semente, de fundamental importância para a cultura, tem como função fornecer a semente certificada para os produtores, sendo esse o insumo mais oneroso da produção, equivalente a cerca de 40% do custo total da produção, o qual é influenciado diretamente pela qualidade e importância desse insumo. Se a batata semente tiver uma qualidade inferior, mesmo com condições favoráveis de clima, a produtividade será baixa e o custo unitário elevado. Fazer uma produção própria de batata semente é uma ótima opção para o produtor, mas é necessária elevada especialização profissional. Hoje em dia, muitos produtores já verticalizaram todo o processo da produção da batata semente, fazendo multiplicação in vitro e o plantio em telado ou multiplicação em campo. O segundo segmento é o da produção agrícola, realizado por 3 grupos básicos de produtores: os pequenos, os médios e os grandes, como por exemplo o Grupo Rocheto, o maior grupo do Brasil em produção de batata. Eles transacionam a montante com a indústria de insumos e a jusante com as empresas, associações atacadistas e indústria de processamento. O cultivo desse tubérculo é realizado em 3 épocas: a época das águas, que é a primeira safra, a época da seca, que é a segunda safra, e o inverno, que é a terceira safra. A participação dessas safras no abastecimento são de, respectivamente, 45%, 34,2% e 20,8%. O estado de São Paulo produz cerca de 20,7% da batata no Brasil, sendo o terceiro maior produtor brasileiro. Já Minas Gerais, que é o maior produtor, tem cerca de 30,1% da produção. A produção de batata no Brasil já foi considerada uma atividade de pequenos produtores, que utilizava principalmente a mão de obra familiar. O que se observa nos últimos anos é uma completa mudança no mapa da cadeia produtiva. O que possibilitou uma mudança foram os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de novas variedades, além de mudança de gerenciamento das propriedades. Sendo assim, atualmente a grande maioria dos bataticultores é composta por grandes produtores, em razão do alto custo da produção e de toda a estrutura necessária, como tratores, implementos específicos e máquinas de beneficiamento e classificação. Logo após a coleta e a secagem preliminar do campo, assim que a película se apresentar resistente, os tubérculos deverão ser beneficiados, classificados e embalados.
Em função disso, esse segmento está em contato direto com a produção agrícola, num processo de aquisição, conservação, beneficiamento, classificação e embalagem dos tubérculos de batata. Eles transacionam normalmente com atacadistas, mercado varejista e indústria de processamento. Devido à especificidade dos ativos utilizados no processo de beneficiamento e classificação e embalagem, essas atividades são realizadas por empresas integradas, associações de produtores e atacadistas locais. No Brasil, o beneficiamento e a classificação da batata são feitos em galpões, muitas vezes localizados dentro da propriedade rural do bataticultor. Neste caso, a batata é levada para o galpão, onde, sobre esteiras, passa por uma lavagem ou escovamento mecânico e, em seguida, pela secagem. A seleção e classificação normalmente são realizadas manualmente. A produção da batata ela pode ter dois destinos. O primeiro destino é a comercialização da batata in natura. E o segundo destino é a distribuição da batata na indústria. A industrialização da batata ela pode ser realizada sob a forma de chips, palitos pré-fritos, batata palha e congelados. As importações são significativas para o segmento, já as exportações são insignificantes. O volume de batatas processado por indústrias no Brasil está longe dos padrões de países como Estados Unidos e Europa, que industrializam respectivamente 65% e 60% de sua produção. No Brasil, segundo dados do IBGE, no censo de 95 e 96, apenas 3,5% da produção brasileira é destinada à industrialização. Esse baixo percentual de industrialização está ligado à dificuldade de se produzir no país cultivares com características adequadas à industrialização e pela falta de investimento no setor, que já comporta uma planta industrial para a produção de palitos pré-fritos congelados. Porém, os hábitos alimentares da população brasileira estão em transformação e, com isso, a tendência é que a produção de batatas industrializadas aumente no país. A distribuição e a comercialização da produção são executados pelos atacadistas e varejistas. O montante da produção é distribuído por companhias e empresas em nível de atacado, utilizando mercados paralelos, as Ceasas, a Ceagesp e os atacados de outros centros. Em seguida, a partir dos centros atacadistas, a batata é encaminhada para o mercado varejista, que compõe os supermercados, mercearias, sacolões, feiras, entre outros, e esses são responsáveis pela comercialização do produto ao consumidor. Estabelecimentos varejistas de grande superfície transacionam diretamente com empresas produtoras, com a indústria exigindo padronização, identificação de origem e regularidade da oferta. A batata é um produto notadamente volumoso, perecível, com baixo custo intrínseco e com elevado custo de transporte. Essas características limitam as possibilidades para o seu comércio, principalmente para o mercado a longas distâncias, como o de exportação. No mundo, o mercado importador e exportador de batata a consumo e semente é da ordem de 15 milhões de toneladas e de produtos processados, com a batata palito, crocante, farinha, amido, que representam mais de 2 a 3 milhões de toneladas. O Brasil não tem um nível expressivo em relação às exportações de batata. Ele exporta quando está faltando em outros países, como por exemplo em 2007, quando o Brasil exportou batata in natura para a Argentina, devido à redução da oferta naquele país. O protecionismo é outro fator que limita o comércio global. São praticadas políticas de fronteiras, como taxas, cotas de importação e barreiras fitossanitárias que acabam por dificultar as negociações com o tubérculo. Os consumidores finais, formados pelas indústrias de processamento, consumidores da batata in natura e de consumidores de produtos derivados da batata, entre elas chips, batata palha, palitos, etc., têm significativa influência nos segmentos anteriores da cadeia, provocados pelos seus hábitos de consumo e preferências. Geralmente, as batatas vendidas não são identificadas pelo nome do cultivar, e sim pelo padrão visual de qualidade, principalmente aparência, tamanho e forma dos tubérculos, no caso da batata lavada. Da produção interna, cerca de 90% é comercializada na forma in natura, sendo as cultivares Bint e Achate as preferidas pelos consumidores brasileiros. Diante disso, a cadeia agroindustrial da batata tem se transformado em uma grande rede de negócios e cooperações. Essa rede depende da interligação entre os integrantes em um plano nacional e internacional. Diante dessa dinâmica, a cadeia produtiva da batata torna possível com que as empresas do agronegócio desse setor se beneficiem da cadeia produtiva, usando insumos e serviços para fabricarem seus produtos.
A sucessão de operações na cadeia deve ser feita de modo organizado e integrado, na qual cada etapa depende da anterior para que a rede flua perfeitamente. É muito importante que essa ordem seja respeitada, para que o consumidor final receba um produto de qualidade, dependente dos fatores abordados, como, por exemplo, a qualidade da batata semente. Qualquer erro mais grave em uma das etapas pode afetar profundamente todos os segmentos subsequentes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias competitivas e organizacionais na cadeia da batata. Bom, o padrão de concorrência no mercado de batatas corresponde às preferências dos consumidores, enquanto às características físicas do produto, tais como a preferência pelas batatas lavadas de pele lisa, amarela, de polpa também amarela, tamanho médio, sem sinais de esverdeamento. Porém, para obter esses produtos com essa qualidade, o preço da produção aumenta e, com isso, demanda um maior grau tecnológico em sua produção. Porém, essa situação se enquadra para pessoas que possuem um bom poder aquisitivo, enquanto que o consumidor de baixa renda, que normalmente compra pelo preço, consome a batata do tipo comum, com aspecto mais rústicos e tubérculos menos uniformes. Mas levando em consideração o preço e a qualidade, pode-se atribuir 3 categorias para os grupos estratégicos de produtores. O primeiro grupo é formado pelos produtores tecnificados, ou seja, são aqueles capazes de altos investimentos e de assimilação de tecnologia de ponta, que produzem a batata do tipo lisa, caracterizada pelo aspecto cosmético, que proporciona maior valor comercial e cujas variedades têm como representantes principais os cultivares Bint, Mona Lisa, Ágata e Ágria, altamente demandantes de insumos e tecnologia. O segundo grupo é formado por grande número de pequenos produtores, que cultivam a batata do tipo comum, utilizam técnicas tradicionais de produção, com baixa utilização da batata semente certificada e outros insumos. Este produto tem um menor preço comercial e é representada pelas seguintes principais variedades: Elvira, Acha, Baraca, Baronesa e Radosa, cuja produção é absorvida por atacadistas regionais e pequenos varejistas, que concentram suas compras, como por exemplo nos Ceasas. O terceiro grupo de produtores se diferencia por produzir batata destinada à indústria processadora. A produção é destinada para a indústria de fritas, ou seja, chips ou palitos fritos. As variedades são específicas e os agricultores que realizam essa produção utilizam de um alto grau tecnológico em seus processos. Normalmente, nesses casos, os produtores firmam contratos de produção com as empresas adquirentes, como por exemplo com a Elma Chips ou com o McDonald's. O sistema de beneficiamento e classificação de batatas, de um lado, tem forçado a profissionalização dos produtores, que buscam uma melhor qualidade na classificação de sua produção, e, de outro, tem excluído do processo produtivo expressivo número de pequenas unidades produtoras. Outro aspecto importante da seleção são as dificuldades na comercialização das safras, que, segundo o censo do IBGE de 1996, mais de 85% da produção é entregue a intermediários. Agora nós vamos falar sobre as principais empresas produtoras de batatas, tanto nacionais quanto internacionais. No Brasil, a maior produtora de batatas pertence aos irmãos criadores do Grupo Rocheto. De acordo com a revista Globo Rural, eles produzem cerca de 250 mil toneladas de batata por ano. O grupo possui fazendas em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. Os irmãos inauguraram em 2017 sua segunda indústria de processamento de batatas, a Bem Brasil Alimentos, com investimento de 200 milhões de reais. O plano é alcançar 35% do mercado e obter a liderança no segmento de batata frita pré-congelada no Brasil, dominado atualmente pelas multinacionais. Para elevar sua produção, o grupo precisou pedir autorização ao órgão mineiro de abastecimento de água, já que 100% da cultura é irrigada por 76 pivôs centrais espalhados pela fazenda, que tem 12 represas. Em 2016, o faturamento da Bem Brasil foi de 467 milhões. A empresa Rocheto faturou 25% a mais em relação ao ano anterior, de 2015.
O grupo tem muita preocupação no quesito de sustentabilidade, por isso a companhia implantou o programa Volare da Bayer, tornando-se, em novembro de 2016, o primeiro produtor de batatas do país certificado em boas práticas no campo. O programa abre portas para certificações internacionais. Por isso, o próximo passo da Rocheto é a conquista da certificação internacional global GAP, que possibilita ao produtor o acesso ao mercado varejista da zona do euro. No contexto internacional, a empresa McCain Foods é considerada a maior produtora de batata frita congelada do mundo. A empresa foi fundada em 1914 pelos irmãos Harrison e Wallace McCain. Atualmente, a empresa possui 51 fábricas de alimentos congelados, mais de 20 mil colaboradores e um faturamento mundial de 7 bilhões de dólares. Em 2019, a líder em batata frita congelada realizou a aquisição de 70% da empresa Séria, a qual permitirá que a empresa expanda sua presença no Brasil.